Olá, sou o professor Marcos e hoje eu vou gravar mais um vídeo especificamente para os sextos anos. O vídeo que eu vou gravar hoje é um pouquinho diferente dos vídeos que eu costumo gravar, resolução de exercícios, e hoje o vídeo ele é de explicação de conteúdo. Os conteúdos que a gente vai estudar nessa aula é o conteúdo de múltiplos, a ideia de múltiplos, divisores e alguns critérios de divisibilidade. Beleza? Todo esse conteúdo ele também vai estar disponível lá na sala de aula em PDF. Para quem quiser ver os exemplos, as definições, tá tudo. As coisas que eu vou falar aqui estão escritas lá. Certo? Bom, qual que é a ideia de múltiplo? O que diz? Qual que é a definição de múltiplo? A definição de múltiplo é o seguinte: dado um número inteiro A, dizemos que M é um múltiplo de A se existir um número inteiro B, tal que A vezes B igual a M. Lendo essa definição parece um pouco confuso, né? Cheio de letras e tudo mais. Então diz assim, ó, que esse M ele é múltiplo desse A se existir um número, nesse caso aqui é o B, tal que A vezes B igual a M. Quando a gente fala com números, isso é mais simples do que parece. Olha lá, ó. O 10 ele é um múltiplo do 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é igual a 10. O 21 ele é um múltiplo do 3. Porque 3 vezes 7 é 21. Agora o 13 ele não é múltiplo do 2. Por quê? Porque a gente não consegue encontrar um número inteiro tal que 2 vezes esse número é igual ao 13. Então essa é a ideia de múltiplo. Então digamos que eu queira que algum exercício peça o seguinte: determine alguns múltiplos de 2. A gente vai denotar dessa forma, tá? M de 2 seria um múltiplo de 2. Claro que aqui, ó, eu não vou conseguir escrever todos os múltiplos. Vocês já vão ver que isso vai ficar claro, tá? Então, como que eu encontro os múltiplos? Bom, se o múltiplo ele vem de uma multiplicação, ó, 2 vezes 5 igual a 10, então basta fazer isso, 2 vezes alguma coisa. Vamos começar com 0. 2 vezes 0, 0. Ou seja, 0 é um múltiplo de 2. Quem que seria o próximo múltiplo de 2? Bom, 2 vezes 1, que seria 2. O próximo, 2 vezes 2, que seria 4. E assim, sucessivamente, a gente consegue escrevendo os múltiplos inteiros positivos de 2. 6 e assim, sucessivamente. Acho que agora já deu para entender por que eu não vou conseguir escrever todos os múltiplos, né? Porque existe uma infinidade de múltiplos de 2, a gente consegue escrever alguns. Às vezes, alguns exercícios costumam pedir os primeiros múltiplos positivos de 2 ou de um número qualquer. Aí a gente consegue escrever, né? Um número limitado a gente consegue. Os 5 primeiros, por exemplo, a gente consegue escrever. Mas todos eles, nesse conjunto, a gente não vai conseguir escrever. Mesma ideia para o 5. 5 vezes 0, 0. E aqui já acontece um negócio bem interessante. Olha lá, já vou falar disso. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 15 e assim sucessivamente. Observem que o 0 apareceu tanto como múltiplo do 2 como múltiplo do 5. Isso não foi coincidência. Inclusive é uma propriedade que ela está escrita lá nos conteúdos, que ela diz assim, que o 0 ele é um múltiplo de todos os números inteiros. Porque a gente sempre consegue fazer justamente isso, né? Essa relação aqui, ó, a gente sempre consegue colocando o 0 aqui com qualquer número. Olha lá, ó, se eu pegar, por exemplo, 47... Será que 0 é um múltiplo de 47? Porque 47 vezes 0 vai resultar em 0. Então 0 é um múltiplo do 47. Beleza? Bom, uma rápida edição aqui, para a gente tentar deixar o vídeo o mais curto possível. E agora, para falarmos de divisores. A definição de divisor, ela diz o seguinte: dado um número inteiro P, dizemos que D é um divisor ou fator de P se existir um número inteiro Q, tal que D vezes Q
é igual a P. Nesse caso, dizemos também que P é divisível por D. Mesma coisa lá dos múltiplos, né? Quando a gente lê essa definição envolvendo várias letras, parece algo bem confuso. Mas quando a gente for ver exemplos com números, vai ver que isso não é tão confuso assim. Ó, a ideia é assim, ó, então o D agora é um divisor do P. Se eu encontrar um número que multiplicado por D resulta em P. Vejam que é bem parecido, né? Por quê? Porque o D é um divisor do P e o P é um múltiplo do D. Então as definições são bem parecidas mesmo. Olha lá, ó. O 3 ele é um divisor do 15. Por quê? Porque 3 vezes 5 é 15. Ou 15 dividido por 3 é 5. O resultado da divisão dá um número inteiro. Olha aqui, ó, o 2 ele é um divisor do 36. Porque 36 dividido por 2 é igual a 18, é um número inteiro. Ou 2 vezes 18 é igual a 36. Já o 5 não é um divisor do 14. Por quê? Porque eu não consigo encontrar um número aqui, ó, que 5 vezes esse número resulta em 14. Se eu for pensar de forma diferente, digamos assim, 14 dividido por 5, quando eu faço essa divisão, ó, 14 dividido por 5, 5 vezes 2, 10. O resto dessa divisão não é zero, ou seja, essa divisão não resulta em um número inteiro. Então o 5 ele não é um divisor do 14. Talvez alguns de vocês já tenham percebido, eu disse aqui, por exemplo, que o 3 é um divisor do 15, né? O 5 também, porque está acontecendo a mesma coisa aqui, né? 5 vezes 3 é 15. Assim como aqui, ó, o 18 também é um divisor do 36. Beleza? Assim como a gente fez lá com os múltiplos, a gente vai fazer com os divisores, tá? A gente vai denotar dessa forma aqui, ó, os divisores de um número, divisor de 6. Agora aqui com a diferença seguinte, eu consigo escrever todos os divisores do 6. Lá onde eu não conseguia dos múltiplos, que era uma infinidade de valores, nos divisores não, isso é um número finito. Então, quem seriam, por exemplo, os divisores do 6? Então eu tenho que pensar todos os números que quando eu consigo dividir 6 por esse número, resulta em um número inteiro. Né? Então, temos lá o 1, o 2, o 3 e o próprio 6. Esses são todos os divisores do 6. Os divisores do 21. O 1, eu posso dividir 21 por 1, que resulta em 21. Agora observem que o 2 não é, né? Mas o 3 é, o 7 também é, e o próprio 21. E os divisores do 7? Temos o 1 e temos o 7. Só esses dois. Olhando para esses três exemplos, a gente consegue perceber algumas coisas bem interessantes. Ó. A primeira delas é, o 1 apareceu como divisor de todos eles. E isso não foi coincidência. O 1 ele é um divisor de todos os números inteiros. De qualquer número inteiro, o 1 vai ser divisor. Além disso, vocês podem ver que o próprio número também apareceu em todos eles. Né? Então, todo número é divisor dele mesmo. Eu não falei lá nos múltiplos, mas todo número também é múltiplo dele mesmo, né? A gente tem essa relação aqui, por exemplo, ó, 12 vezes 1 é igual a 12. Então, 12 é um múltiplo de 12. Assim como 12 é um divisor de 12. E isso que aconteceu aqui, ó, da gente ter encontrado só dois divisores, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente aí. O 7 ele é um número chamado número primo. A definição de número primo é todo número maior do que 1, divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Então, todas as vezes que a gente encontra apenas dois divisores em um número maior que 1, esse número é chamado de número primo. Outra edição rápida, para a gente falar agora de critério de divisibilidade. Então, a gente vai começar falando do critério de divisibilidade por 2. Vou passar um pouquinho mais rápido essa parte aí, desses primeiros critérios de divisibilidade, porque eles são mais tranquilos, tá? Então, para saber se um número é divisível por 2, basta ver se esse número é par. Então, números pares terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, 246.
é divisível por 2. 78.990. Observem que tanto faz se aqui tem um 7, um 9 ou 9. Só me interessa o último número. Ó. Terminou em 0, é divisível por 2. E o terceiro exemplo aqui, é terminado em 1. Terminado em 1 é um número ímpar, então não é divisível por 2. Então, critério de divisibilidade por 2, bem tranquilo, né? Basta ver se o número é par. Critério de divisibilidade por 10. Para saber se o número é divisível por 10, bem tranquilo também, basta ver se ele é terminado em 0. Só olhar isso. Terminou em 0, é divisível por 10. Terminou em 0, é divisível por 10. Não importa a quantidade de zeros que tem aqui, basta ver se ele termina em 0. Não terminou em 0, não é divisível por 10. Beleza? Critério de divisibilidade por 5. Para ver se o número é divisível por 5, basta ver se ele termina em 0 ou 5. Então, se terminou em 0 ou 5, é divisível por 5. Se não terminou em 0 ou 5, não é divisível por 5. Terminou em 0, é divisível por 5. Terminou em 5, é divisível por 5. Terminou em 2, não é divisível por 5. Então, critério de divisibilidade por 5, bem tranquilo também, né? Para saber se o número é divisível por 4, a gente faz o seguinte, a gente olha para a dezena. Ou seja, a gente olha para o número formado pelos dois últimos algarismos. Nesse caso aqui é o 36. Se esse número for divisível por 4, então o número todo é divisível por 4. 36 é divisível por 4. Então, o 1036 também é. Aqui o 27.904, ele termina em 04. Isso é 4, que é divisível por 4. Então, esse número aqui todo também é divisível por 4. O exemplo 3 aqui, ó, ele termina em 21. E 21 não é divisível por 4. Eu não consigo encontrar um número inteiro que multiplicado por 4 resulta em 21. Então, esse número aqui, o 50.821, não é divisível por 4. Uma rápida explicação de por que isso acontece. Se a gente pegar um número aqui, ó, 2844. Por que eu só preciso ver o 44? Porque eu posso escrever esse número assim, ó. 2.000 mais 800 mais 44. O 2.000, do 800, que é uma centena, para qualquer outra unidade maior que ele, vão ser divisíveis por 4. Né? Qualquer centena, ela é centena exata, digamos assim, ela é divisível por 4. Então, 800 é divisível por 4, 2.000 é divisível por 4. Então, basta a gente olhar a dezena. Né? A centena é a unidade de milhar, a unidade depois de milhão. Tudo vai ser divisível por 4. Então, basta a gente olhar a dezena. E algo bem parecido vai acontecer no critério de divisibilidade por 8. Eu vou falar agora. O critério de divisibilidade por 8 ele é bem parecido com o critério de divisibilidade por 4. No 4 a gente olhava para a dezena. No 8 a gente olha para a centena. Se a centena for divisível por 8, então o número também é. 800 é divisível por 8, é 8 vezes 100. Então o 2.800 também é. 120 é divisível por 8. Olha lá, ó. 120 dividido por 8 dá 1. Opa, dá 1 aqui, dá 8, né? Sobra 4. Então dá 15. Dá 40, né? Ou seja, o 120 ele é divisível por 8. Então, se o 120, que é a centena, é divisível por 8, esse número aqui também vai ser. 581 não é divisível por 8. Ele termina em 1, né? Se é número ímpar, já dá para saber que não é divisível por 8. Se o 581 não é divisível por 8, então o 24.581 também não é divisível por 8. E a explicação é bem parecida.
o número 3.800. Eu separo 3.000 do 800. Esse aqui, ó, ele é divisível por 8. Né? Então, unidade de milhar para frente, qualquer outra maior que ela, vai ser divisível por 8. Então, só resta saber se a centena é divisível por 8. Bom, aqui a gente termina os critérios de divisibilidade vistos nessa aula. Na próxima aula a gente vai falar dos critérios de divisibilidade que são um pouquinho mais difíceis, digamos assim. São os critérios por 3, por 6, por 9 e por 7. Beleza? Bons estudos, espero que todos fiquem bem. Até a próxima.